Santo, Espírito Santo, é uma pessoa. Ele não é uma fumaça disforme, impessoal, uma energia, não. Ele é uma pessoa. Não que seria errado usar a energia do Espírito Santo quando se refere ao poder do Espírito Santo. Ok. Mas o Espírito Santo não é uma energia, não, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Esse termo Trindade não está na Bíblia, mas é um conceito teológico que, enfim, que busca, de alguma maneira, falar sobre essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que é um só Deus. Mas a Bíblia também mostra que esse Deus é formado com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles têm uma unidade, é uma unidade tão absoluta que eles se tornam um. São unos em seus objetivos, amor, ações, propósitos. São três, mas são um. O que um pensa, todos pensam. O que um quer, todos querem. O que é para fazer, todos fazem. Enfim, não tem conflito nem discussão, é uma unidade absoluta. Por isso, eles são um. O Espírito Santo, Deus sempre existiu. E Deus, num determinado sentido, é o único eterno. Nós somos eternos a partir da consciência de que nós nunca mais deixaremos de existir. Nós tivemos um começo. E daqui para frente, sabe, você já pensou nisso, que você nunca mais vai deixar de existir? Um dia a gente morre aqui na Terra. Mas nunca mais nós deixaremos de existir. Mas Deus é eterno no sentido de que não somente Ele não terá fim, mas Ele não teve começo. Não, Deus sempre existiu. Ele não teve um começo, Ele sempre existiu. Como assim sempre existiu? Não consigo compreender, não entendo. E como eu tenho dito algumas vezes, sabe por que Deus é Deus? Porque Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não pode compreendê-lo. Se nós o compreendêssemos por inteiro, Ele seria um igual a nós. Deus é eterno. Ele simplesmente sempre existiu. Na nossa cabeça, isso é complicado, porque tudo que nós vemos teve um começo. E tem um fim. Mas Deus não teve um começo, Ele sempre existiu. Ele é Deus. Há na Trindade uma hierarquia administrativa, mas não um mais importante do que o outro. Até ontem aqui a gente estava no Café do Conexão, e, enfim, a gente falou sobre essa questão de hierarquia. Só que hierarquia, necessariamente, e à luz da palavra, hierarquia não significa maior ou mais importante. Todos são importantes. Mas tem uma hierarquia administrativa na Trindade Una. E tudo no universo funciona a partir de uma hierarquia. O sistema solar tem uma hierarquia, o nosso organismo tem uma hierarquia. Tudo funciona debaixo de uma hierarquia. A história, eu acho que é Agostinho, que estava andando na praia, tentando entender em detalhes a Trindade. E daí ele estava andando, como é que pode, como é que é isso? Daí disse que ele viu um menininho
que ia lá no mar, ele tinha um buraco aqui na areia, pegava água e trazia, pegava água e trazia. Ele ficou olhando o menino dele e perguntou: você quer fazer o quê? Eu quero pegar toda aquela água lá, eu quero colocar nesse buraco aqui. Toda aquela água que está lá, eu quero colocar aqui. Daí ele entendeu: é o que eu estou querendo fazer, eu quero colocar toda essa grandeza de Deus na minha mente tão pequenininha. Então, não é uma questão que a gente vai compreender na totalidade, mas todo o entendimento que nós podemos ter é importante. Esse entendimento da Trindade. E Jesus então vai falar, e ele vai falar aqui nesses versículos sobre o Espírito Santo, sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas no versículo 15 ele começa o assunto dizendo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Sabe, antes de se referir ao Espírito Santo e a ação dele, Jesus faz um alerta sobre amor e obediência. Ele afirmou que aqueles que o amam, obedecem. Eu entendo então que a medida da nossa obediência está na medida do nosso amor. E ligando isso com a questão do Espírito Santo, Atos 5,32, a Bíblia diz que o Senhor dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Que lhe obedecem. Sabe, se amamos a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos de amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós o amamos, nós vamos buscar obedecê-lo. Isso não quer dizer que nós nunca vamos errar. Não quer dizer que aqui na terra a gente vai ter perfeição. Não vai. Mas a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em nós vai aperfeiçoá-la. Nós não chegaremos aqui nessa terra a essa perfeição, mas nós temos como um alvo essa perfeição, e estarmos em um processo de aperfeiçoamento que implica em uma vida de obediência. E Atos então fala do Espírito Santo sendo dado àqueles que obedecem. Versículo 15 falou isso. Versículos 16 e 17 vai nos dizer algumas coisas muito importantes, e vai dizer, Jesus dizendo: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele vive com vocês e estará em vocês. E vamos pensar aqui, rapidamente, nesse termo. Conselheiro. Conselheiro está na NVI, Consolador na Almeida. E esse termo no grego é Paracletos. E esse termo tem significado de conselheiro, de consolador, e os tradutores da Bíblia, quando vão traduzir a Bíblia, tem um termo, e eles estudam esse termo, os significados possíveis desse termo, eles têm que escolher uma palavra. Então, os tradutores da Almeida escolheram consolador, da NVI conselheiro. No entanto, o significado desta palavra é mais amplo, o significado desse termo. Esse termo significa, além de conselheiro, de consolador, ele também se refere a alguém chamado para estar ao lado. Ele quer dizer ajudador, intercessor, advogado, confortador, amparador, protetor, mentor, aliado, amigo. E numa tradução, às vezes, mesmo que uma palavra tenha vários significados, mas, enfim, às vezes, dentro de determinado contexto, não são todos aplicáveis naquele texto. Apenas uma. Mas, nesse caso, todas seriam aplicáveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem
todas essas ações, e Ele é isso tudo. Eu não tenho tempo para falar aqui de uma a uma dessas coisas. E então Jesus está falando: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Jesus está dizendo: outro como eu. Jesus está falando aqui de divindade, de ação. E então, ele começa a falar aqui desse assunto, e é interessante que Jesus disse aos discípulos: Ele vive com vocês e estará em vocês. Estará em vocês. Isso é muito interessante. Por que Jesus disse com vocês e estará em vocês? Sabe, até então o Espírito Santo estava com eles por causa da presença de Jesus, e Jesus estava com eles. No batismo nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Atos vai dizer que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus na terra era Deus, mas ele se fez 100% homem, e então ele abriu mão de atributos divinos e veio como homem. E como homem, para realizar a obra de Deus, ele recebeu o Espírito Santo. Então, quando Jesus estava dizendo aos discípulos que o Espírito Santo estava com eles, eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, não tinham visto, mas o Espírito Santo estava em Jesus e Jesus estava com eles, então o Espírito Santo estava com eles. Mas daí Jesus disse: Ele estará em vocês. É uma outra preposição. Ele estará em vocês. Por que Jesus não disse Ele está em vocês? Estará. Porque Jesus não tinha ido para a cruz ainda. E nós vemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo passou a estar neles. Até então, o Espírito Santo estava com eles na pessoa de Jesus. Mas Jesus colocou esse verbo no futuro. E é depois da ressurreição, morte, obra vicária na cruz, sangue de Jesus derramado para nos resgatar e nos purificar de todo pecado, nos justificar, depois da obra realizada na cruz. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois disso, Jesus entra onde estão os discípulos, os surpreende. E a Bíblia diz então que Jesus chega naquele lugar e sopra sobre eles. E ele diz: recebam o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas eles já não tinham recebido o Espírito Santo? Sim, eles receberam o Espírito Santo e o Espírito entrou neles. No entanto, havia a promessa do batismo, deles serem imersos, batizados, mergulhados no Espírito Santo. Era uma ação maior e mais poderosa do Espírito Santo neles.